Ok, dando continuidade aqui aos nossos vídeos, a nossa aula, hoje nós damos continuidade aqui à aula 2, que nesta semana nós estamos tratando, que é escolhendo o texto bíblico para pregar ou para meditar. Já vimos então sobre a questão de se escolhemos a necessidade ou o texto. Agora nós vamos ver sobre gêneros literários, passar rapidamente sobre os tipos de comunicação e em seguida nós vamos ver as dicas para você delimitar um texto. Observe o seguinte: antes de pensar na delimitação do texto ou nos limites começo, meio e fim de um texto, especialmente o começo e o fim de um texto, onde começa e onde termina uma passagem para você escolher, é preciso ver os gêneros literários que se encontram na Bíblia. Rapidamente aqui, então, nós temos o seguinte: o primeiro gênero literário é o narrativo, que nós temos aqui no nosso slide, que é aquele que conta o relato de fatos, geralmente livros históricos, como o livro de Atos, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 1 Samuel, enfim, Gênesis, narrativos. Temos também o gênero legislativo, como é o caso de Deuteronômio, que é um livro legislativo, passagens também de Êxodo, o livro de Levíticos. Temos também a literatura sapiencial, que são os salmos, as poesias dos sábios, né? Os Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes. Temos o gênero profético, e nesse aí, é claro, incluem os profetas, profetas maiores, profetas menores do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Daniel, enfim. Temos também os cânticos de Salomão, por exemplo, e nós temos, de um modo especial, eu quero colocar este apocalíptico. Alguns deixam profético e apocalíptico e o gênero apocalíptico na mesma categoria. Mas nós temos visto em estudos mais recentes, que o livro de Apocalipse, por exemplo, tem uma literatura muito bem mais definida como apocalíptico. É um estilo bem diferente de muitos escritos proféticos. Tipos de comunicação, nós temos então genealogias, que são aquelas relações de famílias genealógicas. Nós temos também as crônicas, leis de todo tipo, poesia, drama, parábolas e etc. Nós temos então que pensar nesses gêneros, mesmo que rapidamente, mas de um modo geral, eu queria que você tivesse em mente o texto argumentativo e o texto narrativo. Um texto argumentativo pode se encaixar em vários daqueles gêneros e o narrativo também em vários daqueles gêneros. Então, eu quero que você lembre-se disso. O texto está narrando algum fato ou está argumentando? É um texto normativo para você. É narrativo ou normativo? É descritivo, descreve alguma coisa ou é um texto normativo? Ele está dizendo o que se deve e o que se não deve fazer, como são as coisas ou como não são. Ou está narrando alguma coisa. Sendo assim, partindo desses dois últimos aqui, narrativo e argumentativo, nós então vamos ver as dicas. Para você delimitar um texto, para você saber onde começa e onde termina, é importantíssimo que você considere primeiro os títulos a intitulação que as Bíblias modernas já trazem. Se você observar isso, eu quero compartilhar aqui a minha Bíblia The Word, e nesta passagem
você pode ver aqui, nós estamos aqui em Romanos capítulo 4, nós temos aqui a Bíblia revista e atualizada, e nesta Bíblia revista e atualizada já tem o título: Abraão foi justificado pela fé. Observe que isso é um título, não faz parte do texto original, na verdade nem mesmo os capítulos e versículos, mas este título foi colocado para facilitar, nem sempre facilita, mas para facilitar a vida do leitor, tratando ali de um assunto. Então, para você delimitar um assunto, onde começa e termina, é de modo especial você considere os títulos e compare com outras Bíblias também. Há outras Bíblias que trazem títulos diferentes. Então, é imprescindível que você faça esta pesquisa, que você tenha mais de uma Bíblia em mãos para isto. Voltando então aqui ao nosso estudo, nossas dicas, então nós vamos ver algumas dicas agora importantíssimas sobre algumas palavras que no texto já indicam para nós que está se mudando de assunto, ou que temos uma digressão no assunto. Então veja bem, a primeira delas é mudanças de tempo. Quando você vê mudanças de tempo, tipo, a seguir foi ter com alguém, ou passado o sábado, ou no dia seguinte foi Jesus para... Quando você tem trechos da palavra que tem essas locuções de tempo, então você pode ter certeza que está se iniciando um novo assunto. Outra, é claro, mudanças de espaço. Tendo entrado em Cafarnaum, tendo entrado em Jerusalém, foi-se um homem para onde? Foi para algum lugar, tendo ele saído de onde? Enfim, quando você vê isto no texto, então nós temos um assunto, muito provavelmente nós temos um assunto novo. Mudanças de personagem, isso aqui certamente você vai ver essa diferenciação. Por exemplo, letra C, né, mudança de personagem. Houve um homem na cidade tal, veio um homem de... Né, então, nós temos então a mudança de personagem. Um exemplo disso, temos aqui no mesmo texto que nós acabamos de ver. O nosso texto é o texto de Romanos capítulo 4. E mais adiante nós vamos tratar um pouco melhor desse texto e eu queria que você mantivesse atento. Vamos lá. Próximo, mudança de argumento. Por exemplo, finalmente, irmãos, então ele está encerrando uma argumentação. Ou quanto a mim, ele está então usando o argumento do seu testemunho pessoal. Ou por essa razão, isto é, por aquilo que ele já disse anteriormente, ele então ou pode iniciar uma nova argumentação, ou então confirmar essa argumentação anterior. Você precisa estar atento a isso. Indicações de destinatário, por exemplo, aos santos que estão em Éfeso. Amados irmãos, né? Ao excelentíssimo Teófilo, é o caso de Lucas, né? Outra mudança importante, quando você vê num texto palavras do mesmo campo semântico. Por exemplo, a parábola do semeador, você tem semeadura, tem palavras como semeadura, semente, semeador, campo, cultivou. Então, trabalhou, lavrou, qualquer coisa dessa natureza, você tem ali
um campo semântico. Se fosse sobre mar, pesca, barco, então você tem ali sobre pescaria, alguma coisa assim. Ou então a inclusão de algo novo no fluxo do texto, ou títulos dentro do próprio texto. Por exemplo, ao anjo da igreja de... Então nós vimos claramente que isso é um título. Ou sentença contra o rei de... Sentença contra... Né? Ou então, tende em vós o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento. Paulo, então, vai iniciar ali em Filipenses capítulo 2, verso 5, um hino. Ou então a mudança de personagens, como nós vimos anteriormente, e aqui eu quero mostrar para você agora com mais detalhes, aqui na Bíblia, em Romanos capítulo 4, verso 1, diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Observe que ele vai falar sobre quem? Sobre Abraão. Mas ainda que ele vai falando sobre Abraão até o verso 5. Mas no verso 6, note uma coisa. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado. Olha que ele agora mudou de personagem. Então nós temos um trecho do texto um pouco diferente. E a partir daqui do verso 9, nós temos então: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os incircuncisos, ou também sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Note que ele volta a falar de Abraão, mas agora com um argumento, com uma pergunta em que ele está tratando da questão da incircuncisão e da circuncisão, da justificação para circuncisos ou não. E o argumento dele é claro que Abraão era um incircunciso e ele foi justificado ainda quando incircunciso. Muito bem, mas quando você estiver delimitando o texto, então aqui nós temos, por exemplo, delimitação de um parágrafo bem pequeno, que é o capítulo 4, verso 1 até o verso 5. Se você vai preparar uma mensagem aqui neste exemplo de Abraão, então lembre-se de consultar os textos próximos e delimitá-los também, para você saber onde começa cada assunto. Bom, se ele está falando sobre justificação, então é importante que você veja o contexto anterior e delimite o contexto anterior. Aqui ele está falando da fidelidade de Deus, sobre a universalidade do pecado, certo? E aqui ele vai falar sobre a justificação pela fé no capítulo 3, verso 21 em diante, está vendo aqui? E então, só depois que ele passa para o capítulo 4. Então, note bem isso, porque com a delimitação de textos, você tem um ótimo progresso na interpretação. Eu quero encerrar então esse vídeo, esta videoaula de hoje, mostrando para vocês que os dois alvos desta aula, ou da escolha de um texto, deve ser ter uma precisão de saber onde começa, qual é o meio e o fim, e onde termina um texto, para que você saiba bem um começo, meio e fim de um texto. Outra questão é que você determine as perícopes anteriores e posteriores ao texto delimitado. Então, para que você saiba estudar cada parte individualmente e depois vendo a relação de uma com a outra parte. E assim você sabe
definir onde vai começar a sua pregação, qual é o texto que você vai usar e onde você vai terminar. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, semana que vem. Fique atento, inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo e assim você vai estar ajudando também outras pessoas. Fique na paz.